Fala, meus amigos! E aí, tudo certo? Mais uma aula aí do professor Lucas Girolamo. Hoje iremos aí analisar circuito misto, tá bom? O tema da nossa aula é o quê? É aplicar aí a primeira lei de Ohm num circuito misto, tá? Essa aula aí é a continuidade das aulas anteriores, onde aplicamos a primeira lei de Ohm no circuito série, tá? Tá aqui, ó, linkado. E também aplicamos a primeira lei de Ohm no circuito paralelo, tá? Também está aqui linkado. Agora é o seguinte, pessoal, se você não assistiu às aulas anteriores referente aos circuitos série e paralelo, tanto associação quanto aplicação da primeira lei de Ohm nesse tipo de circuito, você não vai conseguir resolver esse circuito misto, tá? Então já deixo aí adiantado para você. Se você sequer tem alguma dúvida, esclareça a sua dúvida anteriormente, depois vem para cá e assista, tá? Isso vai facilitar o seu aprendizado, tá? Então, essa é a minha dica que eu deixo para você. Então, não deixe de estudar, tá? Beleza, então. Meus amigos, eu tenho o seguinte circuito aí, tá? Esse circuito, ele possui 4 resistências, é alimentado aí por uma fonte de alimentação de tensão contínua, né? Pela simbologia eu consigo notar isso. Percebo que a tensão aí é 110 volts, essa é a tensão de alimentação, tá? Então, ó, proposta da nossa aula é aplicar a primeira lei de Ohm. Afinal, o que a primeira lei de Ohm diz? Que quem vê ri, né? Tensão, que é V, é igual resistência, que é R, multiplicado pela corrente, que é I, né? VRI, tensão, resistência, corrente. Então, tensão é igual a resistência vezes corrente. A primeira lei de Ohm, ela faz o quê? Ela relaciona as grandezas tensão, resistência e corrente, tá? Então é a lei que relaciona esses tipos de grandeza, essas 3 grandezas elétricas, tá? Ou seja, se eu vou aplicar a primeira lei de Ohm num circuito, é sinal que eu vou relacionar essas 3 grandezas, tensão, resistência e corrente. Ok, então o que eu observo no meu circuito? Que eu tenho de tensão só a fonte, 110 volts, de resistência, todas as resistências do meu circuito está expresso aqui, tá? Maravilha. Eu tenho também correntes elétricas circulando aí no meu circuito, né? Se esse circuito ele está fechado, como vocês podem observar, obviamente vai circular uma corrente elétrica. E a corrente elétrica vai sair da fonte, do positivo, em direção ao negativo. Perfeito. Neste caminho, né? O que ela faz? Ela encontra R1 no mesmo caminho, né? Ó, da fonte mesmo, ó, já encontra R1. Então a corrente que sai da fonte, a corrente total, é a mesma corrente que passa no resistor 1, na resistência 1. Chega neste nó. O que é um nó? É um ponto de junção onde eu faço a junção do quê? De 3 ou mais caminhos de corrente elétrica, tá bom? Isso aí é um nó, ok? Então, ó, notem que o fluxo de corrente que chega aqui, ó, ele se divide em 2 partes. 2 partes iguais? É claro que não. Por quê? Porque nesses 2 caminhos que a minha corrente elétrica se dividiu, um deles eu encontro uma resistência R2 de 220 ohms. No outro caminho eu encontro uma resistência R3 de 55 ohms. Ou seja, você que é maroto aí, ó, tá acompanhando as nossas aulas, você sabe que resistência é a oposição da passagem da corrente elétrica. Resistência se opõe à passagem da corrente elétrica. Logo, quanto menos resistência, mais corrente. Quanto mais resistência, menos corrente. Perfeito? Eles são inversamente proporcional. Isso justifica o porquê de R3 ter um fluxo maior de corrente do que R2. Por exemplo, caso eu pegue aí o meu R2 e substitua por uma resistência igual de 55 ohms. Notem que agora a minha corrente possui o mesmo fluxo em ambos caminhos. Por quê? Porque elas encontram as mesmas resistências.
Perfeito? Ó, neste caminho aqui, ó, quanto de resistência elétrica eu tenho? Até aqui, 55 ohms só. E neste caminho, 55 ohms só. Ou seja, o mesmo valor. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Então, ó, show de bola. Então, assim também, se eu elevar este valor de 55 ohms para 220, obviamente agora este caminho possui um fluxo menor de corrente do que este caminho agora, porque existe mais resistência, tá bom? Então, pessoal, a nossa aula, né, ela vai se basear nessa análise. Na análise do quê? Da corrente elétrica em cada caminho que ela passar. E outra coisa, da tensão elétrica, tá? Da tensão elétrica. Quanto de tensão elétrica eu vou ter aqui, ó, em cima desse resistor 1? Quanto de tensão elétrica eu vou ter em cima desse resistor 2? E quando eu digo em cima, é em cima dos seus terminais, tá? Quanto que eu vou encontrar de tensão? Em R3, em R4. E para isso, eu preciso ter afiadíssimo os conceitos aí de circuitos, tá? Então, não deixem de assistir a aula. Então, por exemplo, ó, nessa aula aqui, ó, que eu deixo linkado no card, nós falamos aí sobre circuitos, tá? Então, se você ainda tem dúvida de identificar circuitos, não deixe de assistir aí as nossas aulas, tá? Beleza, afinal agora, como que eu chego nesses valores? Então, bora lá para a nossa aula. Eis aí o nosso conteúdo didático aí da aula de hoje, então, tá? Esse circuito é o mesmo circuito aí que foi apresentado, né, naquele simulador, né? Se você observar aí, ó, nosso simuladorzinho tem um resistor R1 de 26 ohms, R2 220, R3 55 e R4 40 ohms. Se você for comparar, exatamente a mesma coisa, ó, 26, 220, 55 e 40 ohms, tá? A única diferença que podemos aí observar é que a nossa fonte de alimentação é uma fonte de alimentação de tensão contínua aqui nesse simulador, ou seja, não vai se alternar, certo? E aí, a fonte de alimentação aí do conteúdo nosso aí didático é uma fonte de alimentação de tensão alternada. Por que que eu coloco isso? Para demonstrar aí que os conceitos se aplicam independente aí da sua alimentação, se for alternada ou contínua. Vale ressaltar que isso só vai acontecer, por quê? Porque o nosso circuito é composto de cargas resistivas, então não tem diferença nenhuma. Tá bom, gente? Então, ó, eis aqui o nosso circuito, e antes de a gente já sair calculando aí o nosso circuito, eu preciso analisar aí os dados, né? Eu analiso que eu tenho todas as resistências, né? Tenho a tensão da fonte, como eu vi lá no nosso simulador, mas você sabe que quando você for testado aí por alguma empresa, né? Colocado a teste aí algum vestibular, você não vai ter um simulador, então você precisa fazer essa interpretação por conta, né? Qual a interpretação? De que a corrente vai sair aqui da fonte, né? Mesmo que seja alternada, a hora ela vai sair por aqui, a hora ela vai sair por aqui, não importa, né? Independente, ela vai sair da fonte em algum momento aqui, ó. Ela vai chegar nesse nó, vai se dividir em dois caminhos. Esses dois caminhos vão se encontrar aqui novamente e vão retornar à fonte. Então, eu tenho algumas correntes elétricas aqui que é importante aí a gente observar, tá? Na minha fonte aqui, ó, o que que eu fiz? Eu coloquei aí a corrente que sai da fonte, né? Que é a mesma corrente que passa no resistor 1, na resistência 1, eu chamei de I, a corrente I, tá? Então, a corrente I, eu posso afirmar, sabe o seguinte, ó, que I é igual IR1. Eu posso afirmar isso, tá? Mais à frente o I chegou no nó, neste nó aqui, ó, se dividiu em dois caminhos, né? O nó é um ponto aí de junção de 3 caminhos ou mais de corrente elétrica. Aí, ó, nesses dois caminhos, já que são dois caminhos, eu falei caminho 1, caminho 2, corrente 1, corrente 2, tá? Então, I1 e 2, porque I é corrente, né? Então, corrente 1, corrente 2, tá? Então, ó, a corrente 1 é igual à corrente que passa no resistor 2, tá?
Qual é o valor? Não sei, nós vamos calcular. Mas já que eu dei o nome de I1, eu posso falar que I1 é igual IR2. Por exemplo, se eu quisesse colocar ILucas, o nome da corrente, então ILucas é igual IR2. Mas eu coloquei I1, beleza? Tá. Aqui eu tenho I2, tá? Chamei de I2. I2 corrente 2. I2 corrente 2. Se fosse ILucas, era corrente Lucas, né? Beleza. I2 é igual a corrente 2, que é igual a corrente do resistor 3, tá? Ah, professor, mas por que é igual? Simplesmente porque, como o nome dela é I2, eu coloquei 2, e é ela que está passando no resistor 3, então a corrente 2 é igual a corrente que passa no resistor 3. É só uma afirmação aqui, tá? A parte da análise. A gente só dividiu as correntes aí, tá? Como não tem um simulador, a gente precisa fazer isso aí no visual. Essas correntes se encontram e formam uma nova corrente que eu chamei de I3, tá? Mas se você for malandro aí, você já vai perceber que a corrente I se dividiu em duas partes. Essas duas partes se encontraram novamente, sem ter fuga nenhuma? Sim. Então, se elas se encontraram, sabe o que eu posso afirmar? Que I3 é igual a I. Essa corrente é igual a essa corrente. Tá? Com certeza eu posso afirmar isso. Com certeza. Se eu tenho 5 amperes, que saiu aqui, ó. Dos 5, 2 continuaram e 3 amperes, é claro que tem que descer. Não tem como 2 amperes continuar aqui e descer 2 aqui também. Tá bom, então se eu juntar 2 amperes aqui, 2 amperes é 4. Eu não falei que saiu 5? Tá faltando 1 ampere. Pra onde foi esse 1? Tem que ter alguma fuga pra algum caminho aqui nesse nó, então. Vocês entendem? Não existe mágica. A corrente chegou aqui. Se continuou 2 amperes, com certeza desceu 3, né? Aí, ó, nós vamos analisar mais essas questões de corrente elétrica mais à frente, tá? Nas leis de Kirchhoff, tá? Essas correntes se reencontraram, voltou aí a ser a corrente que derivou elas aí, tá bom? Então, I3 é igual a I. I3 é igual a IR4, corrente da resistência 4. Se esse é igual a esse é igual a corrente que passa nesse cara também. Ou seja, I, corrente da fonte, é igual a corrente que passa no resistor 1 também. E a corrente que passa no resistor 1, logo, é igual a corrente que passa no resistor 4. Vocês entendem isso aí? Olha o tanto de afirmação que a gente consegue só observando esse circuito misto aqui, que possui 4 resistências. Apenas observando, sem colocar valores, sem colocar dados. Tá bom, gente? Então, ó, se você observar aí na nossa simulação, fica fácil de entender, ó, os bloquinhos, né, que representam a corrente elétrica se dividiram, voltaram a se encontrar aqui e originou a mesma corrente que voltou a subir aqui. Então, essa corrente que passa aqui, ó, e volta para a fonte é a mesma corrente que passa aqui e se divide em dois caminhos. Agora, a corrente que se dividiu nos dois caminhos já não são iguais, né? Certo? Tá vendo os conceitos se misturando aí? Olha os conceitos do circuito série e do circuito paralelo se misturando. Então, por isso que eu falo, pessoal, se tem dúvida, assiste as aulas anteriores, depois vem para cá, tá bom? Não tem como eu ficar pontuando temas da aula passada. Eu posso sim falar de alguma coisa ou outra, mas não pontuar muito a fundo, tá bom? Para não ficar muito maçante a coisa aí. Show de bola! Beleza, então já entendi as correntes elétricas. Percebi então que existem vários caminhos, tá? E aí, o que eu faço? Beleza, então, fiz essa interpretação, tá perfeito. Uma outra coisa importante a gente realizar aí também é o levantamento aí dos dados, né? Nós fizemos exatamente esses levantamentos aqui de dados nas duas aulas anteriores, quando a gente aplicou a primeira lei de Ohm no circuito série e no circuito paralelo, tá? Por quê? Eu tô levantando esses dados porque aqui a gente vai calcular tudo do circuito, tá? Então a ideia é a gente ter uma aula completa, calcular todos os dados aí respectivos à primeira lei de Ohm de cada componente aí presente no nosso circuito, tá bom? Lá eu tenho então o V, que é a tensão da fonte, tensão da resistência 1, da resistência 2, da resistência 3 e tensão da resistência 4, né? Nós temos a resistência equivalente, né? É claro, se eu tenho mais de uma resistência, então o circuito tem uma resistência equivalente. Um valor de resistência que representa o todo, certo? Seria uma resistência total? Claro, claro. E aí eu tenho, ó, R1, R2, R3, R4, né? Resistência 1, 2, 3 e 4. Eu tenho o I, que é a corrente do circuito, a corrente total do circuito. E aí eu tenho a corrente que passa no resistor 1
e R1, que é igual aí, né? A gente já percebeu, já analisando o circuito, né? E R2, R3 e R4, né? Então essas afirmações aí, essas análises que nós fizemos aqui no início da aula, vamos utilizar tudo isso mais à frente aí, né? Ao decorrer aí, a solucionar alguns dados aí, a gente vai migrar um dado aí para o outro fazendo essas análises. Então, é importante fazer essas análises de forma correta, tá? E para fazer isso aí eu preciso estar afiadíssimo aí com os conceitos de tensão, resistência e corrente, como elas se comportam no circuito série, como essas grandezas se comportam no circuito paralelo, tá? Porque elas vão se comportar de forma mista no circuito misto. Então, como é de praxe, já vamos jogar aí então os dados que nós temos expostos no circuito. Então eu tenho a tensão da fonte, 110 volts, veio, coloquei. Eu tenho REC? Não, então deixa quieto. Tenho I? Não. Tensão de R1 não tem. Ah, resistência 1 tenho. Resistência 2, 3, 4. Então preenchemos aí os dados que o circuito nos ofereceu. E o restante, vamos calcular, tá bom? Pessoal, então ó, essa é a questão crucial que eu gosto de colocar nas aulas, que é o seguinte: quando você assiste uma videoaula, ou você assiste uma aula presencial, que seja, aí o professor faz uma resolução do circuito, puxa vida, é gostoso, né, meu? Nossa senhora, por quê? Porque o professor vai lá e pá, vai direto na veia, vai no ponto. E aí você fala, porra, bicho, entendi. Aí, vai lá, bonitão, agora é sua vez. Aí você vai lá e faz, e aí, puta, começa a aparecer as dúvidas, tal, e aquele desespero. Você fala, caceta, pô. Olha, pessoal, acontece. Por que geralmente acontece isso? Porque quando a gente assiste, o professor, ele já está orientado, ele já vai direto. Por exemplo, observe esse circuito. Como eu vou saber o próximo passo? Né? É óbvio que fica gostosinho se eu passar aqui a próxima, você vai saber já o próximo passo. E o professor falou, beleza. Mas você precisa saber interpretar. Peguei o circuito, qual é o próximo passo? Expus todos os valores. Deixei exposto a esse valor. E agora, próximo passo, qual é? E aí? Pessoal, ó, tem que ser lógico. Cada circuito é um. Não existe uma regra. Não existe, não vai ter regra. Você vai observar o seu circuito. Senta e analisa. Olha o seu circuito aí, ó. Você vai olhar o seu circuito, você vai ver, ó. Quais são as... Ó, por exemplo, resistência equivalente. No caso aqui eu estou pedindo tudo, né? Então, ó, resistência equivalente, resistência total. Eu tenho todas as resistências? Tenho. Então, se eu tenho todas, eu já consigo calcular a resistência total. Perfeito? Certo? Com a resistência total, eu vou ter tensão total, eu calculo corrente total. Aí com a corrente total, eu no comecinho eu vi que a corrente total é igual a corrente que passa no resistor 1. Então eu vou conseguir calcular a tensão em cima do resistor 1. Por quê? Porque eu vou ter a corrente do resistor 1, a resistência do resistor 1, então eu calculo a tensão. Então você vai ver que a partir de um dado que você encontra outro, você vai analisando, tá? Então, ó, primeiro passo que a gente vê, ó, tem todos os dados de resistência, eu vou calcular a resistência, tá? Só que antes de a gente dar aí, então esse é o próximo, o primeiro passo aí para cálculo é esse, tá? Não tenho dúvida, só que vamos preparar um pouquinho mais esse circuito. Senhores, ó, neste caso, tá aqui, ó, tá escrito R1, R2, R3, R4, tal. Mas pode acontecer de aqui só tá escrito 110 volts. Aqui tá escrito só os valores de resistência e acabou-se. Acabou-se tudo. Acabou-se então. Vai ficar assim. E aí você vai lá e vai calcular. Aí como que você vai colocar a equação? Você vai querer colocar o valor direto nas equações. Como as resistências não tem nome, pode gerar confusão. Então, recomendo, pessoal, pegou o circuito, qualquer circuito que você vai resolver, dê nome aos burros, dê nome a cada resistência, a cada tensão, aí, ó, né? Ó, se eu dei os nomes das resistências, cada tensão vai ter nome agora, tensão de R1, de R2, certo? Porque agora cada um tem nome. Bem como as correntes, assim como fizemos nas correntes iniciais lá, que nós analisamos, tá? É entender só como é o comportamento desse circuito. Então, deixa ele preparado. Então, preparou ele, tá com todos os nomes aqui? Um passo que eu vou dar para vocês é o seguinte, uma outra dica importante, os nós. Olha os nós aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, este nó e eu tenho este nó aqui, ó, dois nós, tá? Pessoal, esses pontos de junção aí, esses nós, deem nome a eles, tá? Deem nome a eles.
porque também vai auxiliar aí nesse início que a gente vai começar a fazer a interpretação desse circuito, tá bom? Então, é importante aí, é uma dica importante que eu dou para vocês. Meu nome, como que eu vou dar o nome? A, B, C, D. Pronto, então, ó, tá aí, ó. A, B. Então, tá bom? Não mudou nada, ó. No circuito tá aqui, só que os nós agora tem nome. Tá bom? É importante aí pra gente analisar esse circuito aí mais à frente, tá? Dito isso, agora sim, vamos lá realizar esse primeiro passo aí. Então, qual é o primeiro passo? Analisei, tem todas as resistências? Pô, por que não calcular a resistência equivalente, certo? Olha só então, calculando o RA, né? Eu acabei de falar, pô, vamos calcular a resistência equivalente, né? O REC do circuito. Por que de achos eu estou colocando RA? Porque, ó, lá no circuito série, quando eu tenho 5 cargas configuradas em série, eu associo as 5 cargas e eu acho a resistência equivalente do circuito. No circuito paralelo é a mesma coisa. Agora no circuito misto, eu não vou conseguir associar todo mundo em apenas um cálculo. Eu tenho cargas configuradas em série ou cargas configuradas em paralelo. Então, ó, notem o seguinte, então. Eu vou associar o circuito misto, né? Eu vou realizar a associação mista. Tá bom, beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Então, já ensinei nas aulas aí anteriores, tá? Então, assista a aula aí, ó, de associação, tá? Ó, tem uma aula aqui que eu passo aqui, ó, de um circuito de exercício resolvido. Faça esse exercício resolvido aí, ó. Deu uma... Eu falo façam, porque assim, eu tô resolvendo esse exercício no vídeo. Pega o exercício, tenta resolver, tá? Não assiste só, não fica só como telespectador. Vai lá e vai estudar, tá? Então, ó, você vai perceber lá aqui na aula, eu digo o seguinte. Qual é o primeiro passo para eu realizar uma associação mista? Primeiro passo é analisar e encontrar componentes configurados em série ou em paralelo. Porque o circuito misto, ele é misto. Então, você vai ter que caçar aí, bicho. Então, você vai procurar componentes em série ou em paralelo. Componentes em série estão no mesmo caminho, um após o outro. Então, se você observar, ó, aqui neste trecho é um caminho só. Um caminho só aqui. Chego aqui. Até aqui é um caminho. Neste um caminho, eu só tenho um resistor, então não tem nada em série. Se tivesse dois, beleza, aí sim. Ok. Aí, ó, aqui divide-se em dois caminhos. Neste caminho de cima aqui, ó, só existe um caminho até este ponto. Ponto B. Nesse caminho, só existe uma resistência. Então, também não tem nada em série aqui. Entre esse ponto e esse também só existe um caminho. E só existe uma resistência. Então, também não tem ninguém. Se tivesse duas aqui nesse caminho, estava em série. Então, também não tem nada em série. E aqui, nesse último caminho, só existe uma resistência também. Então, ó, não encontrei nada em série. Então, vou tentar encontrar algo em paralelo. Associação paralelo é o quê? Os terminais, como componentes estão associados em paralelo? Os terminais estão interligados diretamente, tá? Tem gente que gosta de dizer assim, ah, possui mais de um caminho, mas já expliquei nas aulas anteriores que não necessariamente, tá? Então, ó, os terminais interligados diretamente. Observem aqui, ó, R2. Tem dois terminais. Observa aqui, R3. Tem dois terminais. Beleza, ambos têm dois terminais. Esses dois estão interligados diretamente. Olha lá, ó, terminal de R3 ligou direto no terminal de R2. O segundo terminal de R2 ligou direto no segundo terminal de R3. Ou seja, é claro que estão em paralelo. Por isso que eu chamei de RA, não de REC. Porque eu não estou associando o circuito inteiro, apenas um trecho do circuito. Qual trecho? Este trecho entre o ponto A e B.
Ah, malvados! Então, ó, entre o ponto A e B, sabe o que tinha entre eles? R3 e R2. Outra coisa, você que está aí afiado e assistiu às últimas aulas, circuito paralelo, a tensão é igual, a tensão é a mesma, ou seja, a tensão de R3 é igual a tensão de R2. É óbvio. Olha aí, ó. Deixei destacado em vermelho, eles estão interligados diretamente. A tensão é a mesma. Beleza. Então é a mesma tensão. Existe uma tensão para os dois aí só. Não existem duas tensões. Existe uma tensão para os dois. Tá bom? Show de bola. Então, ó, já que está em paralelo, eu vou associar em paralelo, óbvio. Então, eu vou associar o quê? As resistências. Por quê? O que nós definimos aí nesse primeiro passo? Já que eu tinha todas as resistências, vou calcular o REC, só para preencher o primeiro dado aí do meu circuito, tá bom? Então, ó, vou associar em paralelo. Então, como são duas resistências, eu vou fazer aí, ó, o produto sobre a soma, né? Essa associação eu já ensinei para vocês. Um vezes o outro dividido por um mais o outro. Então, ó, vamos calcular RA. Então, RA é igual R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Então, 220 vezes 55, calcula, armazena seu valor aqui em cima, deixa ele quietinho, soma, armazena o seu valor e faça a divisão. Você vai encontrar 44 ohms. Tá? Então, isso significa o quê? Significa que a nossa associação lá, aquela associação entre R2 e R3, é igual a 44 ohms. Ou seja, a resistência entre o ponto A e B lá, do nosso circuito, é igual a 44 ohms. Olha só então, tá aí, ó, aqui, né, ó. É isso que a associação, a função dela é essa, né? A associação de resistências, ela vai mostrar entre o ponto A e B, no caso, ou seja, entre as resistências R2 e R3, já que estão configuradas aí em paralelo, né? Caso eu faça a leitura da resistência, se eu for vir aqui, ó, com o meu multímetro, colocar ele lá na escala para fazer leitura de resistência em ohms, e aí eu colocar as pontas de prova nos terminais A e nos terminais B, eu vou encontrar 55 ohms? Não. 220 ohms? Não. Eu vou encontrar o cálculo da associação entre esses dois, que neste caso foi os 44 ohms, tá? Então eu posso atualizar o meu circuito e deixar ele dessa seguinte forma, ó. O ponto A e B continuam no mesmo lugar. Só que eu eliminei a resistência que estava aqui e mantive a que estava aqui. E aí eu passei a chamar de RA, que vale 44 ohms, tá? Não mudou nada. Não mudou nada. Eu retirei a resistência e mantive uma e chamei do nome da associação, que era RA. Caso eu quisesse manter essa resistência entre o ponto A e B, essa que estava aqui, ó, que no caso nosso era R3, e ter apagado todo esse caminho, eu poderia também, é a mesma coisa. E aí essa que sobrasse eu poderia chamar de RA, tá? Então tanto faz. E outra coisa, ó, lembra que eu falei, a resistência entre o ponto A e B é o valor, é o resultado da associação entre R3 e R2. Tá? Que é 44 ohms. Então observa, ó, ponto A e ponto B, quem que está entre eles, ó? O RA, os próprios 44 ohms. Beleza? Então, ó, primeiro passo aí tá feito, né? Associamos aí em série, como eu não posso chamar de REC, como eu não posso chamar também de R1, eu vou chamar de RA o nome desta associação. Se eu fizesse uma outra que não concluísse efetivamente a minha associação, eu chamaria de RB, e a próxima RC, e a última associação, REC, resistência equivalente. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu fiquei até chateado, esse vídeo aqui, esse nosso vídeo era para ter sido um vídeo com um microfone novo, que eu havia comprado aí para melhorar esse áudio nosso. E aí, o microfone veio com defeito. Então vamos esperar um pouquinho mais pra frente, aí a gente vai melhorando. Bom demais então, gente. Calculado aí, então, calculamos RA, né? Calculamos RA porque não é a resistência equivalente, é só uma das associações deste circuito misto.
E aí chegamos nisso aqui, ó. Então, eu substituí então os dois resistores, né, R2 e R3, por RA. Perfeito, porque o RA representa os dois, tá? Fazendo isso, como os dois estavam em paralelo, eles viraram um só, se tornaram um só caminho agora, ó. Aqueles dois caminhos que existiam entre o ponto A e B, né? Anteriormente, se você observar, entre o ponto A e o ponto B, existiam duas opções de caminho, né? Por R2 ou por R3, né? Agora não. Agora, notem que eu apenas tenho um caminho aí para percorrer entre o ponto A e B, que é o RA. Ou seja, o RA representa o R2 e o R3 em um só caminho agora, porque estão associados. Entende isso? Então, ó, pessoal, já que entre o ponto A e B tá aí ainda. Ponto A e B tá aí ainda. A única coisa que eu mudei foi o quê? O que estava entre eles. Tinham duas resistências, eu coloquei uma que representa elas mesmas, certo? Então, por isso, a gente já consegue perceber uma coisa. Pessoal, você concorda comigo que entre o ponto A e B estavam R2 e R3? Óbvio. Então, vocês concordam comigo que se eu tivesse 10 volts entre o ponto A e B, eu ia ter 10 volts em R3, 10 volts em R2? Concorda comigo? Porque se R3 e R2 estavam entre o ponto A e B, se eu tenho 10 volts entre o ponto A e B, eu tenho 10 volts em R3 e em R2. Ok? E também, se o RA representa R3 e R2, então a tensão entre o ponto A e B também é a tensão de RA. Porque, na verdade, RA representa os dois. Então, a tensão que está em cima de RA também é a tensão dos dois. Dos dois quem? Das duas resistências, dos dois resistores. R2 e R3. Então, ó, a gente, com essa análise, a gente pode afirmar que a tensão do resistor 2 é igual à tensão do resistor 3. Isso a gente já sabe. Por quê? Porque em paralelo a tensão é igual. Então, tensão de R2 e tensão de R3 é igual. Só que também a gente pode observar que também é igual a tensão da associação deles. É igual a tensão de RA, tá? A tensão de R2, a tensão de R3 é igual a tensão de RA. Por quê? Porque RA representa os dois, se os dois têm a mesma tensão. Então, tudo isso aqui, ó, é uma só tensão. É a tensão entre o ponto A e o ponto B. Tá bom? Então, essa observação é muito importante. A gente não fez nenhum cálculo, né? A gente associou. Então, no meio da nossa associação, porque não sei se você se lembra, né? Mas nós estamos ainda calculando a resistência equivalente. Só que no meio dessa associação é importante pontuar aí essa situação. Tá bom? Tensão, então, é igual para todo mundo. Por quê? Circuito paralelo. Esse trecho é paralelo. E uma segunda afirmação que eu posso ter é que, agora que o RA substituiu os dois caminhos aqui, o meu circuito inteiro virou o quê, ó? Um caminho. Olha lá, ó. Um caminho. Quantos caminhos você enxerga aqui, ó? De um terminal da fonte para o outro polo da fonte. Um caminho. Ou seja, todo mundo aqui está em série. Todos os elementos estão em série. Ou seja, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma corrente que passa na associação RA, que é a mesma corrente que passa no resistor 4. Por isso aqui, ó, a gente afirma, né, ó, se todo mundo aqui, ó, é o mesmo caminho, então todo mundo tem a mesma corrente. Ou seja, após a gente associar, após calcular o RA aí, ficou a corrente I igual a corrente I3. Isso aqui nós já tínhamos visto no início, né? Que I era igual a I3, né? E que o I também é igual a corrente que passa no resistor 1. E o que o I é igual a corrente que passa no resistor A. O resistor A é a associação RA, no caso, que representa R3 e R2. Então, essa corrente é a corrente que passa o I, que passa aqui, ó, em RA. Essa corrente aqui, ó, que passa em RA, é a mesma corrente que passa no resistor 2 e no resistor 3? Não, não é. Essa é a corrente que passa na associação daqueles dois resistores, daquelas duas resistências. Então é importante deixar claro isso, ok? Então, ó,
A corrente I é a corrente, ó, ficou tudo no caminho só. Então, a corrente I é a corrente que passa no resistor 1, na associação RA e no resistor 4. Ou seja, I é igual ao I3, que o I3 também passa nesse caminho, certo? Então, I é igual ao I3, que é igual à corrente do resistor 1, que é igual à corrente da associação RA, que é igual à corrente do resistor 4, tá? Então, outra observação que é importante. Então, inicialmente, nós observamos que tensão do resistor A, ou seja, da associação RA, é igual à tensão do resistor 3 e à tensão do resistor 2. Por quê? Porque é paralelo. Então, por isso que a tensão da associação é igual à tensão dos resistores, porque os resistores também têm a mesma tensão. Então, e é o ponto A e B. Notem isso aqui, tá? Não pode esquecer disso. Ponto A e B é o mesmo ponto A e B aqui. A diferença só é que eu tirei esse cara aqui, eu eliminei esse cara aqui. E o R2 que se manteve, é claro que não se chamou R2, se chamou RA, que é a associação dos dois. Então, a tensão é igual, porque ó, se eu tenho 10 volts entre A e B, 10 volts eu tenho R3 e R2. E se eu tenho uma resistência que represente a associação desses dois, é claro que essa resistência tem de possuir também esse mesmo valor de tensão. Perfeito? Então essa é a primeira afirmação. E aí a segunda afirmação é que o I que sai da fonte é o mesmo I que volta para a fonte, que passa no R4, que é o mesmo I que passa no resistor 1, que é o mesmo I que passa na associação RA, que é o mesmo I que passa no resistor 4. I é corrente. Todas essas correntes são iguais desses caras. Não do R3 e do R2. Do RA, do R4, do R1. Tá bom? Beleza? Feito essas duas pontuações, vamos dar continuidade na nossa associação, né? A nossa associação aí, ó, sobrou agora R1, RA e R4. Todos estão configurados no mesmo caminho, você sabe que todos estão em série. Para associar em série, basta somar. Aí tá beleza. Olha só que maravilha, hein, ó. Um só caminho. Então, vou somar aí, ó, R1, RA e R4. E eu encontro a minha resistência equivalente de 110 ohms, tá? Por quê? Porque R1 era 26, somado com RA, que é 44, somado com 40, faz aí, você vai chegar nos 110 ohms. Tá ok? Tá ok. Então, ó, a resistência que representa o circuito inteiro, aquelas 4 resistências, é uma resistência de 110 ohms. Beleza? Agora, olha só. O que eu fiz aqui, ó? Atualizei os meus dados. Anteriormente só tinha o dado de tensão e das resistências. Agora eu tenho a resistência total. Tenho tensão total. Tenho resistência total. O que será que tu vai conseguir encontrar aqui, meu querido? Certo? É isso aí. Corrente elétrica. Total da fonte. Corrente elétrica total da fonte, né? Calculando I. Então, ó. Você que assistiu a aula da primeira lei de Ohm, você não vai ter dúvida disso, certo? Você não vai ter dúvida disso. Então, ó, se você não assistiu, clica aqui nesse cardzinho aqui, ó, que tu vai assistir. Lá eu explico sobre a primeira lei de Ohm, lá a gente faz alguns exemplos lá, tá? Então não deixe de assistir para você não perder, tá bom? E aí, ó, você sabe que quem vê ri, tensão é igual a resistência vezes corrente. E para você configurar a equação a chegar nesse ponto, você vai usar o triangulinho e você vai chegar nisso aqui. Corrente é igual tensão dividida por resistência. Beleza? Show de bola. Agora é o seguinte, já que vós me quer calcular o I, e no caso, ao analisar o nosso belo e maravilhoso circuito, o I é a corrente que sai da fonte, né? Nós olhamos isso. Olha o Izão aqui, ó, saindo da fonte aqui, né, ó. O I é a corrente que sai da fonte, certo? E aí o que acontece? Se eu pegar toda essa lasanha aqui, ó, de resistência e associar, a gente chega naquela, uma só resistência de 110 ohms, certo? Mas o I ainda é o mesmo que sai. O I é o mesmo, a gente só associou as resistências,
transformando em um só valor. Então, repare bem, repare bem. Olha só então, ó. Já que o I é a corrente total, o R, o REC, resistência equivalente, é a resistência total? Resistência total, corrente total, tensão total, ó, todos os dados relacionados. É claro que eu vou encontrar o I total através dos dados de tudo que é total. É óbvio, é óbvio. Então, ó, I é igual V sobre R. O I total vai ser o quê? V total sobre R total. Certo? Se fosse IR4, seria o quê? VR4 por R4. Mas, ó, é I total. Então, é o que? V total por R total. Agora, ó, você só vai conseguir analisar isso se você souber a primeira lei de Ohm e se você usar os dados certos. Se você, meu amigo, usar a resistência errada para você fazer o cálculo, já era, bicho. Você vai estragar o seu cálculo inteiro, tá bom? Então, I é V sobre R, o I total é V total sobre R total. E quanto que é o V total? É a tensão da nossa fonte, 110 volts. E quanto que é a resistência total, a resistência equivalente? Acabamos de calcular, 110 ohms. 110 dividido por 110, faz aí na calculadora aí. Quanto é que dá? É claro, 1 ampere, tá? Então, ó, a corrente lá da minha fonte, o que sai da minha fonte é uma corrente de 1 ampere. Tá saindo, então, ó, 1 ampere. Ok? Beleza? Ó, então a corrente que sai da minha fonte é 1 ampere e vai alimentar todo o circuito de que tem 55 ohms. Perfeito? Então, ó, eu abrindo aí essas resistências, eu encontro aqui, ó, o mesmo 1 ampere, tá? E aí, ó, esse 1 ampere, ele passa até o ponto A em um só caminho, ó. E aí ele passa pelo resistor 1 agora. Então, ó, de tabela, meu caro, olha a corrente que você achou, a corrente total, através da resistência total e da tensão total. A corrente total, ela, até aqui, ó, não tem jeito, meu amigo, ó. Se a corrente total é a que sai da fonte, então, ó, e até o ponto A existe um caminho só, é a corrente total que passa no resistor 1, tá? Beleza? Então, se eu perguntar para a voz MC, qual é a corrente do resistor 1? 1 ampere. Você já sabe, 1 ampere. E lembra que no comecinho a gente viu que o I3 também é igual a I? Qual é a corrente do resistor 4? 1 ampere. 1 ampere. Olha só de tabela que a gente já conseguiu encontrar aí já. Beleza? Então, meus queridos, então, ó, vamos analisar isso aí mais a fundo aí nos próximos passos, mas, ó, observem agora que a gente está mesclando aí todos os conhecimentos das aulas aí, tá? Então, associamos, achamos a corrente total. Então, volta para o circuito, voltamos aí para o circuito, né, que é esse cara aqui, o circuito normal, e aí a gente viu já que a corrente total é isso, eu só substituí aqui, ó, falei, ó, o ampere tá saindo aqui, ó, e aí sabe o que que eu fiz? Só analisei, e aí, ao analisar, eu percebi essas relações aí entre as correntes elétricas. Então, malvados, eu já descobri, então, a corrente de R1 e de R4. Eu já descobri. Porque, ó, lembra do seguinte, ó, lembra daquele passo que nós fizemos a associação RA? Lembra? Ó, pessoal, não importa o passo que eu fizer aqui de associação, o circuito é o mesmo. Ele só vai estar... algumas resistências estão sendo representadas de formas diferentes. Assim como o REC representa o circuito inteiro com um valor de resistência, o RA representa R2 e R3 com um valor só de resistência. E por que eu estou dizendo isso aqui, ó? Porque logo de cara, que já, olha aqui que eu percebi então, ó, a corrente I, que é a total, é a mesma que passa no resistor 1, é a mesma que passa na associação RA, talvez... mas você vai falar, professor, mas isso aqui não está pedindo a corrente que passa na associação. Realmente, não está pedindo. Mas, quem sabe, esse valor, essa análise não nos ajude mais à frente. Então, é importante a gente saber, então, ó, porque, ó, você sabe o valor da resistência A da associação? Sei. Você sabe o valor da corrente que passa na associação? Sei. Então, se você tem resistência e corrente, você calcula a tensão em cima da associação. Se você acha a tensão em cima da associação,
é claro que você vai achar a tensão em cima de R3 e R4. Oh, malvada aí a jogada. Mas vamos mais pra frente. Então, primeiro a gente está analisando corrente aqui, ó. Então, as correntes são todas iguais aí. Perfeito? Então, a gente já descobriu IR1 e R4 de tabela, porque a gente calculou a corrente total. Bom demais, hein? Bom demais. Então, ó, o que eu já fiz aqui na minha tabelinha? Então, ó, já tô preenchendo o valor, ó. O I já tá aqui. Agora a corrente de R1 já tá aqui preenchido e a corrente do R4 já tá aqui preenchido. Analisem aqui, ó. Olha aqui com calma, vou dar um tempinho de pausa. Olha com calma aí o circuito e entenda aí, ó, já o que a gente calculou. Olha os dados com calma. Olha o circuito. Legal, né? Show de bola, né? Beleza, então, ó. Calculei, então, a corrente que passa aqui no R1. Eu tenho o valor da resistência 1. Será que eu consigo calcular a tensão da resistência 1? Ó, quando você olha a tabela, fica até mais fácil. Quer ver, ó? Tensão, resistência e corrente. Já tá tudo preenchido. Então, aqui fizemos tudo. Segunda linha aqui, ó. Tensão do R1, resistor 1, corrente do resistor 1. Tudo que é do 1 aqui tá na segunda linha. Você tem a corrente do resistor 1? Tem. Você tem a resistência? Tem. Então, com certeza, você acha o terceiro dado. Se você tem dois dados, você acha o terceiro. Por exemplo, ó, do resistor 2. Do resistor 2, a gente só tem o valor da resistência. O resto a gente não tem, então a gente não consegue fazer nada. Do resistor 3, só um dado, também não dá. E do resistor 4, dois dados, ó. Então dá para calcular o terceiro, tá? Então, ó, é uma dica aí também para você se orientar aí, se nortear nos seus cálculos aí, tá bom? Então, ó, vamos calcular então a tensão do R1 e a tensão do R4, tá? Por quê? Porque eu tenho o valor da corrente do R1 e o valor da resistência 1. Porque eu tenho o valor da corrente do resistor 4 e a resistência 4. Então, quem vê ri, né? Tensão, resistência vezes corrente. Então, tensão do R1, resistência 1 vezes corrente do R1. Tensão da resistência 1 é igual a resistência 1, que é 26 ohms. A corrente que passa é 1 ampere, acabamos de calcular. 26 vezes 1, faz aí na calculadora, 26 volts. A mesma coisa vale para a tensão do R4. Tensão do R4 é igual a resistência 4 vezes a corrente que passa na resistência 4. A tensão da resistência 4 é igual a resistência 4, 40 ohms, vezes a corrente que passa, que é 1 ampere. 40 vezes 1, 40 volts. Então aí calculamos a tensão em cima de cada resistor. Do resistor 1 e do resistor 4. Então, meus caros, olha só o que acabamos de descobrir aqui, então, só para deixar exposto aí mais claro para vocês, né? Ó. Então, a corrente que passar aqui é 1 ampere, a resistência que tem aqui, ó, é 26 ohms. Então, eu tenho a corrente e a resistência que tem aqui. Então, eu vou achar a tensão que tem aqui. 26 volts, tá? Então, é o resultado da nossa conta. R vezes I. Assim como aqui. Então, ó, eu tinha 110 volts. Aqui em cima eu já sei que perdeu 26 já, ó. Aqui eu já sei que perdeu 40. O que sobrou? Será que tá onde, hein? Ah, malvados, hein? Então, ó, já estamos conseguindo já ter uma clareza maior aí do nosso circuito, né? Então, vamos continuar calculando aí. Então, meus caros, aí, como eu sempre falo, deixa sempre claro aí o que você está encontrando. Então, substitui lá os dados que foi encontrado, né? Então, eu coloquei aí, ó, os 26 volts no VR1, os 40 volts no VR4, porque é a tensão de R4. Então, se você observar, ó, primeira linha calculamos tudo, a segunda calculamos tudo e a última tudo. Ó, só falta calcular a tensão de R2 e a tensão de R3. E você já sabe que eles estão em paralelo. Então, se você achar a tensão de um ou de outro, você já achou a tensão dos dois. E lembra que a tensão de RA é igual à tensão deles. Então, às vezes, a gente não vai conseguir calcular nem a tensão de R2 nem de R3, mas consegue calcular de RA. Se a gente conseguir calcular a tensão de RA, é só projetar aqui em R2 e R3, porque é a mesma, é igual, tá? E aí, quando a gente tiver esses valores, a gente vai conseguir calcular as correntes deles. E aí vai acabar a nossa resolução, tá? Então, vamos lá então, ó. Calculando aí VR2 e VR3.
Tá? Então, já que né, o que falta é calcular VR2, VR3 e IR2, R3, então eu vou tentar aí calcular VR2, VR3. Então, ó, conforme estabelece a primeira lei de Ohm, né, quem vê ri. Então, quem vê ri, então o quê? Tensão de R2 é igual a R2 vezes IR2. Tensão de R3 é igual a R3 vezes IR3. Maravilha, certo? Aí, ó, na hora de substituir o dado, você vai ter que olhar a sua tabelinha. Aí eu vou perguntar para você, a resistência 2, nós temos aí o valor de R2? Nós temos. E o valor da corrente que passa na resistência 2? Nós temos. Então, ó, pessoal, por que eu tô colocando aqui? Porque às vezes você vai cair nesse ninho de gato, você vai acabar se enrolando aqui. E aí, sabe o que você pode fazer? Você pode pegar aquele 1 ampere ilusoriamente, porque você vê I e é corrente, você fala, qual corrente que eu achei? 1 ampere. Então, 1 ampere. E aí você vai jogar 1 ampere aqui de forma não racional e vai fazer cagada e vai calcular errado. Então, ó, perceba que nós não temos R2, corrente de R2, nem corrente de R3. Temos só o valor da resistência, tá? Acabamos de ver isso na tabela. Observem nossos dados, né? Ó. Então, tensão de R3 era R3 vezes IR3. Tensão de R2 era R2 vezes R2. Só que nós não temos a corrente de R2 nem a corrente de R3. Não temos a tensão e não temos a corrente. Não vai dar. Por aqui não vai dar. A gente vai ter que buscar outra saída. E é o spoiler que eu dei aí há pouco, que é o quê? Não vai dar. Então você vai ter que pensar em outra saída. Qual que seria a outra saída? Você tem alguma outra forma de calcular essas correntes? Não sei, acho que não. Você tem alguma outra forma de calcular essas tensões? Não sei, acho que sim. Lá atrás nós analisamos que a associação R2 e R3 está em paralelo? É em paralelo. Então, a tensão é igual. A tensão deles quanto a tensão da associação em paralelo deles, que é o RA. É a mesma tensão. É tudo igual. Tensão de RA é igual a tensão de R2, que é igual a tensão de R3. Então, será que se eu calcular a tensão de RA, não vai dar certo? Então, ó, lembra das afirmações que nós fizemos aí anteriormente, né? Ó? Então, já que eu não tenho os dados de R2 nem de R3, eu vou parar de olhar R2 e R3 e eu vou olhar RA. Por quê? Porque, ó, a corrente de RA é igual a corrente de R2 e R3? Não, porque virou um caminho só. R2 e R3 tinha 2. Tudo bem. E a gente sabe que o circuito paralelo é corrente diferente. R2 e R3 estavam em paralelo, então esquece corrente. Mas no circuito paralelo a tensão é igual. Isso é importante. Tensão é igual. Então, ó, qual é a tensão do resistor 2 e a tensão do resistor 3? Era a tensão entre o ponto A e B, que é igual a tensão do RA também. Então, será que é isso que nós vamos fazer? Então, será que se talvez de alguma forma eu consigo calcular RA? Para eu calcular a tensão do RA, quem vê ri. Eu tenho que ter tensão do RA, né? Então, eu tenho que ter valor, quem vê ri, R vezes R, RA. Eu tenho o valor de RA vezes a corrente que passa no resistor A. Você tem, será a corrente que passa no resistor A? Eu tenho aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Bora lá então, ó. Logo, então, bora calcular esse negócio. Então, ó, se quem vê ri, né, ó, tensão é R vezes I, então tensão de RA é RA vezes a corrente do resistor A. Então, ó, RA é da associação A, RA. Então, ó, RA é igual a 44 ohms, a corrente que está passando, ó, se a gente observar no circuito aqui, ó, a corrente que está passando é a corrente I, que passa no RA, e a corrente I, essa daí a gente tem. Então, você percebe que é importante dar os nomes, ó, I e 3, então, ó, como tem nome, é fácil de observar. Corrente I, a I que passa aqui, a corrente I que passa. Então, eu tenho, essa corrente eu tenho, tá? Então, ó, 44 vezes 1 é igual a 44. Então, qual é a tensão em cima do resistor A da associação RA? 44 volts. Logo, se a tensão entre o ponto A e B é igual à tensão de RA, a tensão de RA é igual à tensão de R3, tensão de R2. Então, já achamos a tensão de R3 e de R2. Já achamos a tensão entre o ponto A e B. Então, meus queridos malvados, olha só. Então, ó,
tensão entre o ponto A e B que a gente achou, ó, né? Que são os 44 volts, é igual a tensão de R3 e de R2. Porque, ó, se aqui em cima de R3 eu tenho 44 volts, ó, olha só, ó. Se eu colocasse o terminal da minha ponta de prova do meu multímetro aqui, ó, colocasse aqui, ó, não ia mudar nada, é tudo cobre, ó. E aí, ó, se eu mudasse pra cá também, ó, não ia mudar nada. É a mesma, os terminais interligados diretamente. Paralela, a tensão é a mesma. E outra coisa aí, ó, que eu quero que você note comigo. Pessoal, se a tensão é igual, é a mesma, só existe uma tensão, tá? Aqui, ó, em paralelo, tá? Paralelo é a mesma tensão, nós vimos isso. Não se esqueça, pessoal, isso me preocupa demais, meu Deus do céu. Precisamos ter os conceitos, ok, tem que estudar, porque não adianta nada você vir aqui sem saber os conceitos. Então, ó, beleza, é igual. Então, já que é igual, então, ó, aqui é só uma tensão que distribui entre os dois, aqui é uma tensão só. Meu circuito, ele tem 3 quedas de tensão. Ou seja, se ele tem 3 quedas de tensão, se eu somar essas 3 quedas, tem que dar quanto? Igual a tensão que alimenta eles. Essa é a prova real para saber se a gente calculou certo. Então, ó, 40 mais 44 dá o quê? 84. 84 mais 26 dá igual a quanto? 110. Então, ó, as tensões eu já sei que nós acertamos aí, tá? Agora só falta o quê? Calcular I1 e I2, né? Calculamos tudo quase, quase tudo, só faltou I1 e I2. Mas agora vai ficar mais fácil, Só eu observar com calma os dados agora que eu tenho. Então eu coloquei os nossos dados novos aqui, ó, os 44 volts, tá aqui, ó, tensão de R2 e de R3. Então, ó, notem que a gente só não sabe as correntes, ó. Corrente de R2, será que eu consigo calcular? Eu tenho o valor de R2? Tenho. Eu tenho a tensão de R2? Agora eu tenho. Ah, malvada, assim vale para R3. E aí, como será que eu faço para calcular a corrente? Primeira lei de Ohm. Calculando em R2 e R3, então, conforme estabelece a primeira lei de Ohm, I é igual a V sobre R, sendo assim, IR2 é VR2 sobre R2. Então, ó, I é igual a V sobre R. Corrente é igual a tensão sobre resistência. Corrente do resistor 2, é claro que é a tensão do resistor 2 dividido pela resistência do resistor 2. Tensão do resistor 2 eu calculei agora 44 volts dividido pela resistência 2, que é 220 ohms. E aí isso vai dar igual a 0,02 ampere ou 200 miliampere. Tensão de R3 dividido pela resistência 3 é igual a corrente que passa no resistor 3. 44 dividido por 55 é igual a 0,8 ou 800 miliampere, que é a mesma coisa, certo? Beleza? Olha que coisa boa. Então, ó, pessoal, com isso aí, ó, nós já calculamos todos os dados aí do nosso circuito, referentes aí a tensão, resistência e corrente. Então, finalmente, chegamos aí, ó, a nossa conclusão dos dados, né, ó. Todos os dados de tensão, de resistência e de correntes devidamente calculados. E aí também, como eu posso tirar a prova real que eu calculei certo? Eu tinha uma corrente de 1 ampere que chegou aqui e dividiu em 2 caminhos. Esses 2 caminhos se reencontraram e formaram a mesma corrente. Ou seja, se eu somar essas duas correntes, tem de ser igual à corrente que originou a elas. 0,8 mais 0,2 é claro que é igual a 1 ampere. Não é verdade? Então, tá aí todos os dados agora calculados lá daquele circuito que inicialmente nós vimos aí no nosso simuladorzinho no começo da nossa aula, né? Agora nós temos aí, ó, todos os dados encontrados. E aí, com base do nosso simulador, vamos comprovar aí se a gente está correto. Então, ó, primeiramente a corrente total aí, ó. Será que tá ok? Então, ó, mostrar corrente. Vamos lá. É claro, olha lá, 1 ampere, maravilha, hein? Então aqui, beleza, bateu, hein? 1 ampere chegou, passou aqui, ó, esse 1 ampere dividiu em 2 caminhos. Então vamos ver quanto que circulou nesse caminho aqui de cima. Mostrar corrente.
Olha só, aqui nesse caminho de cima, ó, 200 mA. Então é óbvio que quantos que continuou descendo aqui também? 200 mA ainda, né? Ó, aqui é o mesmo caminho ainda, ó. E aqui, ó, quanto que tá passando aqui ainda? É claro que 200 mA. Beleza. Será que tá batendo com o que a gente fez lá? É claro que tá batendo. Você lembra aí, ó? Vamos voltar lá que a gente vê agora aí, ó. Tá aqui, ó, lá, ó. 0,02 ampere, 200 mA. Então, ó, 200 mA é o que continuou, ó. E aqui tá falando que desceu 0,8, ou seja, 800 mA. Será que é isso mesmo? Então, ó, então vamos calcular não, né? A gente já calculou. Então vamos revelar agora através do nosso simulador aí. Então, ó, vou observar então, aqui tem que descer então 800 mA. E é isso que está descendo, é claro, é claro. E 800 mA continuou até aqui, ó. Será que está passando 800 mA aqui? Óbvio que sim. 800 mA, 200 mA se juntou nesse nó. E aí eles passaram a formar uma corrente novamente de quanto? É claro, de 1000 mA. No caso, 1000 mA é igual a quanto? 1 ampere, né? Tá na casa do milho aqui, né? E aí, ó, 1000 mA que desceu aqui, ó. E veio nesse caminho, é claro que aqui ainda continua circulando os 1000 mA, né? Tá na casa dos 1000 e os 1000 mA voltou à nossa fonte, que agora aqui resolveu aparecer 1 ampere. Certo, meus amigos? Então, ó, todos os cálculos aí devidamente realizados. Primeira lei de Ohm aplicado no circuito misto, tá? Peço para que vocês não deixem de estudar, não deixem de acompanhar as aulas anteriores em caso de dúvidas, tá bom? E aí eu vou ficar por aqui por hoje, tá bom, gente? Obrigado aí por acompanhar até agora. Eu sei que foi uma aula mais longa aí, né? 1 hora de aula, né? Só que existem muitos fatores aí no circuito que precisavam ser expostos aí, que eu considero importante, e para vocês aí realizarem os cálculos devidos aí é necessário a gente consumir esse tempo, não tem jeito, tá bom? Mas não para, não para. Mais adiante aí teremos mais análises de circuito, então é só ficar ligado aí, dá o curtir no nosso vídeo se você gostou e se inscreva no canal. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí, até a próxima.